Bom dia, paz. Bora começar mais um dia. Bendito é o nome do Senhor. Vamos agradecer, vamos cantar pro Senhor, vamos ficar com Ele, estar diante dEle. Juro que eu tenho que fazer, muitas vezes a gente não tem que fazer, a gente tem que aprender a estar, ficar, parar diante dEle, né? Vamos cantar? Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde quer que chames. Leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Guia-me para que em tudo em ti confie, sobre as águas eu caminhe, por onde leva-me mais fundo do que já estive, e minha fé será mais firme, Senhor, em tua presença. Bom dia, Karina, paz. Que o Senhor possa nos levar neste lugar, né, mais profundo nele, que nós possamos sair da superfície. Eu conheço o Senhor, mas às vezes há águas tão rasas. Nós possamos ir em profundezas com o Senhor. E quanto mais nós conhecemos o Senhor, mais nós nos conhecemos e podemos, né, ser transformados pelo Espírito. Amém? Pegue sua Bíblia, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Hoje é capítulo 13. Abrir a boca faz parte, tá, gente? Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Vamos lá? Barnabé e Saulo são enviados pela igreja de Antioquia e pregam em Chipre, Elimas, o encantador. E na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger e Lúcio, Cirineu e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Quer dizer que eles foram servindo o Senhor e jejuando, né? O jejum é uma parte imprescindível das disciplinas espirituais, né? Porque quando a gente jejua, a gente está quebrantando nossa carne. E quando a gente está dizendo a carne, entre aspas, menos, nós estamos dizendo mais Espírito Santo. Então aprenda a ouvir quando você tiver para decidir alguma coisa, tomar decisões. Aliás, nós devemos jejuar sempre, né? Deve ser algo que tem que estar pelo menos uma vez por semana na sua vida. Jejue. Tire um período que você não vai se alimentar, vai ler a palavra, vai estar diante do Senhor, né? Ju, é muita coisa. Não, gente. Muita coisa a gente faz. A gente tá tão no automático, fazendo tantas coisas que a gente realmente não precisa. E as que precisa a gente às vezes não faz. Então, versículo 3 de Atos 13. Então, jejuando e orando, e pondo sobre ele as mãos, os despediram. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. E chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus, e tinham também a João como cooperador. E havendo atravessado a ilha até Pafos, acharam certo judeu mágico, falso profeta, chamado Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, varão prudente. Esse, chamando a si Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus. Mas resistia-lhes Elimas, o encantador, que assim se interpreta o seu nome, procurando apartar da fé o procônsul.
Todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos nele, disse: Ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis aí, pois agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. E no mesmo instante a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda buscava quem o guiava pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado da doutrina do Senhor. Então nós vemos uma oposição, né? Toda vez que você for pregar o evangelho, Paulo estava ali pregando o evangelho, tentando ganhar esse procônsul para Jesus, levantou uma oposição, né? Mas que nós possamos estar cheios do Espírito Santo, para o Senhor nos dar sempre a diretriz, né? E para fazer as coisas não na força do nosso argumento. Muitas vezes, você tem que crer, a Bíblia é isso. Sempre a gente acha que o nosso argumento é o melhor. Não faça isso. Faça como Paulo, ele estava apenas cheio do Espírito Santo. E ele usou o poder do Espírito Santo. Quantas vezes a gente tenta convencer as pessoas com o nosso argumento, com nossa lógica? Não faça isso. Busque o Espírito Santo. O Espírito Santo vai te dar estratégia, vai te dar as palavras. O poder dele vai vir e vai fazer o que é necessário, né? Pare de agir com as próprias mãos. Busque no Espírito Santo essa dependência do Espírito Santo. Bom dia, Zenon. Bom dia, Tânia, meu amor. Saudade, minha amiga. Vamos continuar? Atos, capítulo 13, versículo 13. O discurso de Paulo na sinagoga de Antioquia, da Pisídia, à oposição dos judeus. E partindo de Pafos, Paulo e os que estavam com ele chegaram a Perge, da Panfilha, mas João, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. E eles, saindo de Perge, chegaram a Antioquia da Pisídia e, entrando na sinagoga num dia de sábado, assentaram-se. E depois da lição da lei e dos profetas, lhes mandaram dizer os principais da sinagoga: Varões e irmãos, se tendes alguma palavra de consolação para o povo, falai. E, levantando-se Paulo e pedindo silêncio com a mão, disse: Varões israelitas, e os que temeis a Deus, ouvi. O Deus desse povo de Israel escolheu a nossos pais e exaltou o povo, sendo eles estrangeiros na terra do Egito, e com braço poderoso o tirou dela, e suportou seus costumes no deserto por espaço de quase 40 anos, e destruindo as 7 nações na terra de Canaã, deu-lhes por sorte a terra deles. E depois disso, por quase 450 anos, lhes deu juízes até ao profeta Samuel. E depois pediram rei, e Deus lhe deu por 40 anos a Saul, filho de Quis, varão da tribo de Benjamim. E depois pediram rei, e Deus lhe deu por 40 anos 22. E quando este foi retirado, lhes levantou como rei a Davi, a qual também deu testemunho e disse: Achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Da descendência desse, conforme a promessa, levantou Deus a Jesus para Salvador de Israel, tendo primeiramente João, antes da vinda dele, pregado a todo o povo de Israel o batismo do arrependimento. Mas João, quando completava a carreira, disse: Quem pensais vós que eu sou? Eu não sou o Cristo, mas eis que após mim vem aquele a quem não sou digno de desatar as alparcas dos pés. Varões e irmãos, filhos da geração de Abraão, e os que dentre vós temem a Deus, a vós vos é enviada a palavra dessa salvação. Por não terem conhecido a este, os que habitavam em Jerusalém e os seus príncipes condenaram-no, cumprindo assim as vozes dos profetas que se leem todos os sábados. E, embora não achasse alguma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. E, havendo eles cumprido todas as coisas que dele estavam escritas, tirando-o do madeiro, o puseram na sepultura, mas Deus o ressuscitou dos mortos. Tá chegando a Páscoa, domingo de Páscoa.
E o versículo 30 de Atos 13 vai dizer: mas Deus o ressuscitou dos mortos. Já vai trazendo à sua memória a ressurreição de Cristo. Vai falando com isso com seus filhos, com seus netos, que a Páscoa hoje só tem chocolate, só é doce, porque Jesus levou o amargo, levou a morte sobre si. Vamos continuar? Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 31. E ele, por muitos dias, foi visto pelos que subiram com ele da Galiléia a Jerusalém, e são suas testemunhas para com o povo. E nós vos anunciamos que a promessa que foi feita aos pais, Deus a cumpriu a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus. Como também está escrito no Salmo 2: meu filho és tu, hoje te gerei, e que o ressuscitaria dos mortos, para nunca mais tornar a corrupção. Disse-o assim: as santas e fiéis bênçãos de Davi vos darei. Pelo que também em outro salmo diz: não permitirás que o teu santo veja a corrupção, porque na verdade, tendo Davi no seu tempo servido conforme a vontade de Deus, dormiu e foi posto junto de seus pais e viu a corrupção. Mas aquele a quem Deus ressuscitou, nenhuma corrupção viu. Seja-vos, pois, notório, varões e irmãos, que por Jesus que vos anuncia a remissão dos pecados. Oh, querido, que hoje seja um dia de arrependimento dos nossos pecados. O Senhor reme, Ele resgata, Ele nos perdoa, Ele apaga os nossos pecados. E às vezes você fica aí se sentindo acusado: eu pequei demais, eu sou sujo demais. E realmente a gente pecou demais, e realmente a gente é sujo demais. Mas realmente também o poder de Jesus na cruz, o sangue dele nos purifica de todo pecado. Amém? Se renda, receba. Nós precisamos aprender a receber o perdão do Senhor. Amém? Vamos continuar? Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 39. E de tudo que, pela lei de Moisés, não pudeste ser justificados, por ele é justificado todo aquele que crê. Vede, pois, que não venha sobre vós o que está dito nos profetas: vede, ó desprezadores, e espantai-vos e desaparecei, porque opero uma obra em vossos dias, obra tal que não crereis se alguém vô-la contar. E saídos os judeus da sinagoga, os gentios rogaram que no sábado seguinte lhes fossem ditas as mesmas coisas. E despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos religiosos seguiram Paulo e Barnabé, os quais, falando-lhes, os exortavam a que permanecessem na graça de Deus. E no sábado seguinte ajuntou-se quase toda a cidade a ouvir a palavra de Deus. Quer dizer, no sábado, quando a palavra é pregada de verdade, ela vai atrair as pessoas. Então pregue o evangelho com verdade e fique tranquilo, o próprio evangelho vai atrair as pessoas. Vamos continuar? Versículo 45. Então os judeus, vendo a multidão, encheram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo dizia. Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: era mister que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus. Mas visto que a rejeitais e vos não julgais dignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios, porque o Senhor assim nos mandou. Eu te pus para a luz dos gentios, para que seja de salvação até os confins da terra. E os gentios, ouvindo isso, alegraram-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos quanto estavam ordenados para a vida eterna. E a palavra do Senhor se divulgava por toda aquela província. Mas os judeus incitaram algumas mulheres religiosas e honestas e os principais da cidade, e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, e os lançaram fora dos seus termos. Sacudindo, porém, contra eles o pó dos seus pés, partiram para Icônio. E os discípulos estavam cheios de alegria do Espírito Santo. Amém? Paz, bom dia, Deus abençoe, Douglas. Bom dia, Cidinha, paz. Bom dia, Ivani, lindeza, Deus te abençoe.
Gente, vamos orar, vamos viver uma vida. Ah, Ju, eu conheço o Espírito Santo, é muito pouco conhecer o Espírito Santo. Nós temos que buscar e nós temos que estar cheios de alegria e do Espírito Santo. Se isso não é uma realidade, se não, você não está vivendo cheio de alegria, Ju, como que vai viver cheio de alegria no mundo com tanta tribulação? Eu sei, gente, tá todo mundo vulnerável, tá todo mundo lutando contra a depressão, tá todo mundo lutando contra todo mundo mesmo, inclusive eu, lutando contra as nossas ansiedades, mas há um lugar em Deus em que nós possamos, apesar das tribulações, das circunstâncias, estar cheios de alegria, estarmos cheios do Espírito Santo. Nós temos que buscar isso para a nossa vida. Não viva no raso, não viva com um pouquinho do Espírito Santo, porque com um pouquinho do Espírito Santo é muito mais difícil romper e vencer, mas que nós possamos viver uma vida cheia do Espírito Santo. Amém? Bom dia, Nayara. Vamos orar? Abba, Pai, nós oramos no nome de Jesus. Sob essa palavra, Senhor, que nos inspira, que explode dentro de nós, Senhor. Nós queremos ouvir a sua voz e nós queremos ser cheios do seu Espírito Santo, cheio do seu Espírito Santo, cheio da sua alegria. Deus, apesar do mundo, apesar das aflições, apesar das tribulações, apesar das opressões desse mundo, nós queremos romper e viver uma vida cheia do seu Espírito Santo. Sair, Senhor, só da superfície, daquilo que é raso e mergulhar nas suas águas. Oh Deus, nós te buscamos, Espírito Santo. Cada um que está orando agora comigo, nós te buscamos. Nós queremos mais de ti, mais queremos abrir mais espaço, mais tempo diante do Senhor, para que o Senhor venha nos preencher, porque tudo que vem de ti é verdadeiro, todas as obras que vêm de ti permanecem, e nós queremos viver uma vida para ti, Senhor, aqui, Senhor, parados diante de ti no devocional, mas uma vida cheia do teu Espírito Santo no trabalho, na rua, onde quer que o Senhor nos leve. Em nome de Jesus nós te buscamos. Batiza, Espírito Santo, batiza nessa manhã com teu Espírito Santo, com fogo, renova aqueles, Senhor, que estão diante de ti, que nós possamos estar diante de ti, Senhor, te buscando, teira lá, basore andaracavassore rebara, orena escreba chorarai, renova, Senhor, renova, Senhor, que nós possamos viver uma vida falando em língua, Senhor, por onde nós formos, edificando a nós mesmos, Senhor, ressuscita isso em nós, o poder do teu Espírito Santo habitando, e que pelo teu poder nós possamos fazer tudo o que nos é necessário, porque sem ti nada podemos fazer. Nós te damos honra e glória, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Se encha do Espírito Santo, abre espaço, jejue, ore, leia a Bíblia, fique conectado com ele. Você está no seu serviço? Se você já fala em línguas, fique, né, obviamente não falando alto, né, para atrapalhar outras pessoas, mas se você está sozinho, fique ali, porque enquanto nós estamos falando em línguas, né, nós estamos edificando a nós mesmos. Use a ferramenta do Espírito Santo. Amém? Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa. E se você não é batizado com o Espírito Santo, busque isso. Não pare até você ser cheio do Espírito Santo. Amém? Deus abençoe você, Deus abençoe essa terça-feira, que nós possamos fluir no Senhor e viver para a glória dele. Amém? Deus te abençoe.